Olá, meu caro Dev, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, nosso podcast IA Descomplicada, do Programando com Marcelo Fabiano. É um prazer enorme ter você aqui no nosso primeiro episódio, o episódio que vai abrir esse podcast de tecnologia enfatizado na inteligência artificial. Para começar, nós vamos falar sobre o primeiro episódio, evidentemente, não poderia deixar de ser falar sobre o que é inteligência artificial. Claro, né? Já que é um podcast falando de tecnologia e de IA, não poderia deixar de explicar para você o que é IA de verdade. Nós vamos começar aqui falando das questões mais prioritárias, as mais importantes, relacionadas a esse IA, ou inteligência artificial, é um ramo da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, o que inclui habilidades como reconhecer padrões, aprender com experiências, tomar decisões, entender linguagem natural e, obviamente, resolver muitos outros problemas complexos. Uma coisa interessante é que a primeira vez que essa palavra ou essa expressão, inteligência artificial, foi usada, aconteceu durante uma conferência em Dartmouth, realizada em 1956, quando o professor de Stanford, uma faculdade conhecidíssima norte-americana, chamado John McCarthy, um dos organizadores da conferência, usou o termo pela primeira vez para descrever o objetivo de criar máquinas que pudessem exibir inteligência semelhante à humana. Dessa época também que a gente tem um dos personagens bastante caricatos e bastante interessantes, da área de tecnologia, principalmente da parte de criptografia, que é o nosso Alan Turing, daquele filme que você provavelmente já assistiu, O Jogo da Imitação, qual ele tem um artigo também dessa época, de 1950, que fala pela primeira vez do cérebro eletrônico. Isso é muito legal. Bem, embora a IA tenha suas origens na década de 1950, foi só nas últimas décadas que seu desenvolvimento acelerou, impulsionada pelos avanços significativos em hardware, software e técnicas de aprendizado, sem falar no aumento fabuloso do volume de dados disponíveis, possibilitando ensinar, e aí é ensinar com aspas, a essas IAs de forma mais efetiva. Como todo bom desenvolvedor sabe, é notório o problema da existência de bases de dados adequadas para iniciar qualquer tipo de trabalho científico, sobretudo na área de IA, que é usa intensivamente os dados. Os usos dessas tecnologias todos nós podemos observar, por exemplo, em assistentes virtuais como a Siri da Apple ou a Alexa da Amazon, veículos autônomos, análise de dados, medicina, finanças, entretenimento, olha o Netflix aí, e muito mais, transformando a maneira como vivemos e trabalhamos. Sem entrar em detalhes técnicos exagerados, a inteligência artificial está subdividida em sub-áreas como aprendizado de máquina, redes neurais e aprendizado profundo. Nós vamos falar sobre cada um deles em episódios posteriores, mas aqui, em termos didáticos, vamos falar apenas e somente isso. Novamente, para efeitos didáticos, existem três tipos de IA. As três IAs são ditas IAs fracas, IAs fortes e IAs super inteligentes. Bom, uma IA fraca é projetada para realizar tarefas específicas, como assistentes virtuais, a gente já falou, da Siri e da Alexa, sistemas de recomendação, obviamente, novamente Netflix, E essas IAs elas não possuem, na verdade, consciência, autoconhecimento, nem capacidade de entender ou aprender fora do escopo para o qual elas foram criadas. Mesmo os chatbots mais sofisticados de hoje em dia também fazem parte dessa categoria. Ou seja, eles só podem atuar dentro do ambiente que foram desenvolvidos. Então são sistemas especialistas, mas com algum grau de inteligência um pouco melhor para fazer essa análise e previsão. Uma IA forte, teoricamente, teria a capacidade de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa fazer. No entanto, ainda não existe esse tipo de IA, ou seja, ela é teórica. Assim, habilidades cognitivas semelhantes às humanas, como raciocínio, aprendizado, planejamento, criatividade e compreensão emocional, seriam possíveis por ela. A IA forte poderia aprender, adaptar-se e aplicar seu conhecimento a uma ampla variedade de tarefas. Atualmente, a IA forte não foi projetada ainda, e ela não foi alcançada, e permanece um objetivo de longo prazo para os pesquisadores de IA. E a IA superinteligente, o que seria? É um conceito futuro em que a IA, ou a inteligência de uma IA, supera a inteligência humana em todos os aspectos. Essa IA também é hipotética e se refere a uma IA muito mais avançada. Uma IA superinteligente, que seria capaz de superar os humanos em habilidades de aprendizado, raciocínio, criatividade, adaptação e solução de problemas. A IA superinteligente tem implicações significativas para a sociedade, a economia e a ética, já que poderia ultrapassar nossa compreensão e controle. Bom,
Isso te lembra alguma coisa? Bom, um certo filme com máquina do futuro tentando exterminar a humanidade? Se você pensou em Exterminador do Futuro, meu amigo, você acertou. Felizmente, esse tipo de IA está longe de surgir, você viu, né? Longe de surgir. E por enquanto estamos a salvo. Bom, não sabemos até quando, mas estamos ainda. Brincadeiras à parte, o fato é que a IA vem revolucionando nossas vidas, mesmo que não saibamos exatamente em que. Isso cria, obviamente, vários problemas, como a IA ética, que iremos comentar em episódios posteriores, tá? Então aguardem que nós vamos falar sobre IA ética ao utilizar IA, ou IA ética. É um campo de estudo bastante interessante. Bem, e o que a IA, a inteligência artificial, é capaz de fazer? Apesar de ainda não termos conquistado a inteligência artificial forte, a IA vem avançando rapidamente, oferecendo cada vez mais opções variadas para os seres humanos, resolvendo muitos problemas de forma simples e barata. Algumas das principais aplicações de IA são o reconhecimento de voz e processamento de linguagem natural. Pode parecer comum e sem importância hoje, mas dizer para o seu celular por voz o que você quer e ele entender e executar é um avanço imenso. Não sei se você já parou para pensar nisso. Hoje a IA pode entender e interpretar comandos de voz e ter em idiomas diferentes. Os exemplos mais emblemáticos que temos são os assistentes virtuais de novo, a Siri, a Alexa, o Google Assistente, bem como os sistemas de tradução automática como o Google Translate. Também são exemplos de IA, se você não parou para pensar nisso. São todos e já estão aí há muito tempo fazendo esse trabalho, né? Também temos uma área interessante da computação chamada visão computacional, que ganhou muito com as IAs nos últimos anos, né? Essa IA ela pode analisar e interpretar imagens e vídeos e reconhecer padrões. Bom, não preciso dizer que tem muitos apps que fazem uso disso, é impressionante. Acabei de usar um agora que transformou a minha imagem numa imagem profissional 3D que eu achei mó barato, tem um termo lúdico impressionante. Então ela pode, além de objetos também, pessoas, animais, cenas, né, fazer outras a partir dessa que você mandou. Isso não só permite o desenvolvimento de sistemas de vigilância, veículos autônomos, reconhecimento das imagens também é uma parte importante desse sistema, diagnóstico médico por imagem, análise de sentimentos em mídias sociais. É interessante a quantidade de avanços nessa área que a gente tem. Né? E nem precisamos dizer que essa é uma enorme evolução e inovação, né? De importância monumental. E é interessante, a gente só está no início. É impressionante. Bom, jogos e entretenimento, não precisa nem falar também. Jogos e entretenimento são outra área que ganhou muito com a inteligência artificial. Ele tem sido usada para criar componentes artificiais, né, de inteligentes, em jogos de xadrez. Falar em xadrez, não sei se você lembra, que existiu um computador na década de 90 chamado Deep Blue. O computador era um supercomputador da IBM, que foi lançado no ano de 1995 e testou forças, né, mediu forças com não uma pessoa nem um pouco conhecida e sem potencial, chamado Garry Kasparov, né? Simplesmente o campeão mundial de xadrez. O Garry Kasparov e o Deep Blue, eles disputaram várias partidas de xadrez. E em uma delas, o Deep Blue, impressionante, ele venceu, mostrando um imenso passo evolutivo, né, na IA. Isso foi interessantíssimo, porque foi um grande avanço. Eles jogaram várias partidas, parece que o Kasparov ganhou 3, empatou 2 e perdeu uma, né? Perdeu uma para uma máquina. Ele até comentou na época que ele foi o último humano a vencer de uma máquina. A gente está vendo que isso é profético, né? Cada vez mais a tecnologia está ficando tão rápida, tão avançada e conseguindo chegar mais longe do que a gente jamais pensou, que realmente isso pode ser profético. Não preciso dizer também do Elon Musk, né, e suas máquinas, seus humanoides lá, que a pretensão é que seja realmente uma outra entidade, né, andando por aí. Se isso vai acontecer, só o tempo dirá. Vamos ver. Outra área importante que ganhou muito com isso foi a robótica. Acabou de falar do Elon Musk, né? Seus humanoides são um exemplo brilhante do avanço, né, da robótica. Sim, é fundamental para essa área, né, o desenvolvimento de robôs autônomos, que é exatamente o que o Elon Musk quer fazer. Né? Que eles podem navegar, interagir, aprender com o ambiente, ou seja, realizando tarefas como limpeza, manutenção, cirurgia, exploração espacial. Sobre a robótica, a gente tem filmes e mais filmes e mais filmes falando sobre isso, de inteligências artificiais, né? Que interagem com os humanos. Vou falar alguns que eu acho super interessantes. A gente tem filmes como Transformers, né? Que tem lá um organismo cibernético, né? Falando lá, interagindo com os seres humanos. Também é uma série de desenhos dos anos 80, né? Foi lá que começou. A gente tem filmes mais recentes, ou aliás, não tão recentes assim, mas também interessantes, como Eu, Robô, lá do Will Smith, né? Que mostra um pouco dessa dinâmica, né, de interação com robôs, todos os dilemas éticos que tem relacionado a isso. Nós temos o clássico
a Exterminador do Futuro e a nossa Skynet, né? A exterminadora dos seres humanos, que seria, dentro da nossa lógica aqui, uma IA super inteligente, né? Que ainda não existe, está muito distante de acontecer. E recentemente temos o Atlas, né? Com a Jennifer Lopez, bastante interessante, que é só basicamente o assunto do início ao fim do filme é inteligência artificial. Então esses filmes mostram gigantescas possibilidades de aplicação, apesar de no cinema os objetivos não sejam o bem-estar da humanidade, evidentemente. Então, mas fica a dica dos filmes para assistir, que eu acho que é uma boa opção de diversão. Uma área interessante que eu vou comentar aqui é a arte e a criatividade, né? Que tem sido usada para gerar arte, música, poesia, design, combinando técnicas de aprendizado profundo com algoritmos evolutivos e outras abordagens criativas. Eu tenho visto muitos aplicativos que criam imagens, né, a partir daquele processamento de linguagem natural, ou seja, você pode dizer, normalmente são textos em inglês, você digita lá, você modela o cenário que você quer ou o personagem baseado nessas características que você colocou. Por isso, artistas que têm feito obras digitais, né, feitas por inteligência artificial, apresentando em concursos e vencendo, né? Eu já fiz posts nas minhas redes sociais, lá no Programando com Marcelo Fabiano, ou no meu Instagram, marcelofabiano.esoft, tá? E também tem a Marcelo -IA Descomplicada. A gente está fazendo esses posts lá também. O último recente que eu vi foi uma Miss, né, feita totalmente em linguagem de inteligência artificial, que está ganhando prêmios. Também fiquei sabendo de pessoas de conteúdo adulto construindo mulheres, né, em inteligência artificial e vendendo essas fotos, imagens, né, como se fossem pessoas reais, e faturando muito dinheiro com isso. Então existem diversas possibilidades. O problema, né, que isso vai gerar com certeza, são os profissionais tradicionais, né, o pintor, o escultor, tendo que disputar, ou mesmo o escritor, né, tendo que disputar com obras feitas totalmente no ChatGPT, por exemplo. Isso é bastante complicado. Acho que não tem solução para isso e com certeza isso vai gerar muito ruído daqui para frente. Vamos falar sobre vantagens e desvantagens da inteligência artificial. É claro que tem vantagens e desvantagens, obviamente, né? Como tudo na vida. Nada é tão 100% bom nem 100% ruim, né? Dentre as vantagens importantes que a gente pode citar falando de inteligência artificial estão o aumento da produtividade e da eficiência, evidentemente. O principal aspecto notório, né, ou notado dessa aplicação dessa tecnologia pode gerar todo tipo de informação, imagem ou qualquer tipo de produto muito mais rápido utilizando uma inteligência artificial. Isso é claro que precisa do olhar humano para saber se aquilo de fato é o que você... Capacidade de análise e previsão também, exatamente porque usa recursos computacionais, é muito mais rápido, muito mais eficiente. E a personalização de produtos e recomendações. São 3 características super importantes que estão sempre presentes em qualquer utilização de... Agora, as desvantagens. Bom, há uma possibilidade de desemprego humano, isso é fato. Tem o viés e discriminação, já que a IA reproduz informações de dados utilizados no aprendizado. Isso é fato. Uma IA pode ser, e como a gente já viu acontecendo aí com sistemas da Google, né, você tem uma tendência forte, que é esse viés, né, denota o processo de aprendizado que foi utilizado. Pode ser tendencioso. Eu já tive notícias, por exemplo, de aplicativos que davam pesos diferentes para mulheres e homens, muito diferentes, né? E a apresentação também era diferente. Então você tinha lá situações mais austeras para os homens, né? Mais profissionais, e para as mulheres nem tanto, né? Então isso é complicado. Um outro problema, né, é a dependência tecnológica e a desigualdade na adoção de ferramentas. Bom, isso é um aspecto super interessante e extremamente negativo. A gente pode chegar a uma ideia meio que na pegada do filme Idiocracia, né, de que as pessoas não sabem mais fazer, ficam totalmente dependentes da tecnologia, a tecnologia que manda na vida delas. Isso é um aspecto extremamente perigoso. A gente tem que usar a inteligência como uma ferramenta. Uma entrevista interessante que o Elon Musk deu algum tempo atrás para um canal de televisão árabe, alguma coisa do tipo. Eu não vou saber te precisar aqui agora. Mas esse trecho, né, que eu vi da entrevista me deixou bastante perplexo com o que ele disse, e que tem sido reproduzido aí bastante ao longo dos últimos meses e tal, e que tem a ver exatamente com esse negócio da dependência, todas essas características que nós falamos aqui, tanto das vantagens quanto das desvantagens, tá? E que ele falava o seguinte, que no futuro, as máquinas, né, as inteligências, todos os aparatos tecnológicos vão permitir que as empresas produzam mais, com mais eficiência e um custo mais barato. É lógico, né? O investimento em tecnologia, em robótica, inicialmente pode ser um
pode ser um custo grande de implantação, mas ao longo do tempo isso se dilui, fica muito mais barato do que manter um exército de pessoas que têm salários, no nosso caso brasileiro, fundos de garantia, né? Multas, quando você tem que dispensar, auxílio alimentação, auxílio transporte e um sem número de outros custos, né? Que para a empresa acaba sendo complicado. Isso é fato. A máquina não tem nada disso, trabalha 24/7, sem salário, sem férias, sem nada. E a produção é muito maior, muito mais rápida. Mas a segunda parte dele é uma frase que me deixou bastante preocupado, que ele diz o seguinte: nesse cenário em que as empresas, né, os negócios serão totalmente operados por máquinas, as pessoas deixarão de ser necessárias para o processo produtivo. Isso também é uma coisa importantíssima, né? Imagina um mundo que não precisa dos seres humanos, né? O ser humano vai virar um estorvo na visão dele, né? Ou seja, uma grande parcela da população virá um estorvo e o seu trabalho vai ser tomado pela máquina. Em teoria seria isso. E a terceira parte da frase diz o seguinte: para essas pessoas que ficarão sem propósito, né, sem utilização, a gente tem que criar uma renda universal básica. Isso também é bom. Aí fecha a tampa, né? Dizendo o cenário totalmente dantesco para a humanidade. Isso eu considero bastante importante. Eu não vi ninguém fazer esses comentários relacionados a isso, mas acho bastante interessante que nós tenhamos isso na mente. Quanto às duas coisas anteriores, né, que eu falei, eu acho super interessante, mas a terceira eu acho que é crucial, né? Quem é que vai determinar o que é universal e o que é básico para diversos países, né? Para as diversas realidades? O que é básico, né? O que é um salário básico para as pessoas? A gente não consegue aqui no Brasil cumprir o salário mínimo, né? Está lá na Constituição. Você imagina no mundo, né? Um mundo tanta desigualdade. Então isso é importante que a gente pense nisso, né? A inteligência artificial veio para mudar, veio para ficar. Com certeza ela vai trazer grandes benefícios para a humanidade, mas esses benefícios têm que ser compartilhados por todos, né? E é algo que a gente tem que bater. Então fica aqui a dica para prestar atenção nesse tipo de informação, que é super importante e somos nós que estamos envolvidos nela. Bom, como trabalhar com inteligência artificial? Existem diversas formas de se trabalhar com inteligência artificial, obviamente. Você pode se tornar um usuário das ferramentas. Basicamente tem duas formas. Ou você se torna um usuário especialista na utilização da ferramenta, né, para melhorar a sua performance no seu trabalho, ou você se torna um profissional que desenvolve e tem conhecimento mais profundo sobre IA. São duas vertentes super importantes. Nesse caso, as carreiras relacionadas, né, nesse caso, que é o caso do desenvolvimento, o profissional que desenvolve, você tem as carreiras relacionadas a dados, são um caminho interessante. Então, tanto a engenharia de dados, como a ciência, a engenharia de machine learning, né, usam IA de alguma forma para resolver problemas. Então, começar procurando alguns cursos ou livros sobre o assunto pode ser uma maneira interessante de começar, né? Então, não tem que perder tempo. Nesse caso aqui, se você, fazendo apenas um comentário sobre quem usa, né? Se você não quer desenvolver, você não quer se meter na área de desenvolvimento, propriamente dito, da área de tecnologia, da parte de inteligência artificial, você pode ser um usuário. Talvez começar tentando entender o que é um prompt, né? Que é vamos dizer assim, a coisa mais básica que você tem para utilizar uma IA, talvez seja também interessante. Nós também vamos fazer um episódio falando sobre como você construir um prompt da melhor forma possível, né? O que é um prompt e como utilizá-lo. Isso é importante, nós vamos falar também. Então, para concluir, meu nobre, meu caro ouvinte do podcast IA Descomplicada aqui do canal Programando com Marcelo Fabiano, eu diria para você que IA, e já repeti isso, né? Repetindo, sem medo de ser feliz, né? IA veio mesmo para ficar, tá? E não podemos ficar impassíveis vendo todo esse movimento acontecer. Não sei se você percebeu, todos os produtores de soluções tecnológicas relacionadas a IA, a maioria, tirando os aplicativos, mas a maioria que desenvolveu IAs são grandes conglomerados tecnológicos, né? Big Techs, né? Que desenvolveram isso. E isso é um negócio muito importante. Isso significa que todas as regras, vamos dizer, tudo relacionado é deles, né? A gente só usa, a gente não desenvolve. Preciso verificar a oportunidade de encaixe da IA nas nossas tarefas e aproveitar o que ela pode fazer melhor do que nós mesmos podemos. Isso é importante. Ganhando velocidade, profundidade, gerando mais resultados. É claro que é preciso checar tudo que é feito pela IA, evidente. Vou citar aqui um exemplo de um advogado, se não me engano, em São Paulo, que ele fez uma petição totalmente feita pelo ChatGPT. E nos precedentes que ele montou lá, que é uma parte importante da peça jurídica, né, o ChatGPT simplesmente, entre aspas, inventou um monte de precedentes, né, e quando chegou na mão do juiz, causou um problema sério, gravíssimo, né, e no final das contas o advogado tomou R$ 2.500 de multa, né, além de, com certeza, reprimendas
e problemas graves, né? Virou chacota. Então é importante rever o conteúdo que é gerado pela IA. E aí entram duas questões importantes, né? Se você é um profissional que entende do assunto ou não. Se você não entende do assunto, é melhor nem começar a fazer nada com IA se você não domina o assunto. Primeiro domine e depois vai gerar conteúdos pela IA, para você justamente checar se o que ele gerou faz sentido ou não. Existe essa questão da IA inventar coisa. A IA não inventa coisa. O ChatGPT não inventa. Ele faz uma análise probabilística e te retorna o que dentro daquele contexto faz sentido para ele, entre aspas. Quando pode gerar coisas, obviamente, que não fazem sentido para a gente, mas para ele, dentro do contexto, faria, né? Ou faz. Então é preciso fazer essa checagem, super importante. Bom, afinal de contas, não estamos lidando com o ser humano, evidentemente. Exatamente por isso que tem que ter essa checagem, né? Mas com um aparato digital que calcula probabilidades e avalia o melhor, entre aspas, tá? Caminho a seguir. É importante que você saiba que nós estamos trabalhando, não tem um ser humano lá do outro lado, tá? E a gente não, como você viu, a gente não tem IAs fortes e super inteligentes. Elas são mecanismos, entre aspas, inteligentes, que fazem cálculos e análise melhor do que a gente, mas são máquinas ainda. Não tem a acessibilidade do ser humano e muito menos o know-how que um ser humano tem, tá? Para sentir, para analisar. Então é importante que você não perca de vista isso, você tem que fazer uma análise, tem que conhecer do assunto. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar sobre inteligência artificial no nosso primeiro episódio, né? Nosso primeiro episódio do podcast IA Descomplicada. Tá? O nosso próximo assunto vai falar um pouquinho, claro, assuntos de IA, trazer exemplos, falar sobre engenharia de prompt, tem todos os assuntos aí interessantes sobre isso. Quero agradecer a você que ficou até agora, ouvindo as nossas observações aqui sobre IA, sem entrar em detalhes técnicos super complicados, mas apenas fazendo uma reflexão mais interessante sobre essa revolução que está acontecendo na humanidade nos últimos, 5 a 10 anos, né? E com certeza vai ficar por muito tempo. Espero que tenha sido proveitoso para você, que você tenha absorvido alguma informação relevante, que tenha motivado você a desvendar os segredos da inteligência artificial ou das inteligências que estão por aí. Boa sorte, sucesso e que vamos ver nos próximos episódios de IA Descomplicado, no nosso canal Programando com Marcelo Fabiano. Valeu, galera, até mais, tchau!